Ajude a mensagem da cruz a entrar nos lares brasileiros. A tarefa suprema da igreja para com o mundo é a evangelização. Vamos aproveitar o tempo, abrir mais congregação, abrir novas igrejas, né? Mais gente no exército de Deus, mais gente na missão. Estamos ao vivo 7 dias da semana, 24 horas por dia. Compartilhe nossos links com seus contatos do WhatsApp, publicando em seu Facebook, comentando sobre nossos vídeos no YouTube. A satisfação da nossa alma, a resposta para as nossas perguntas, nós só encontramos em Jesus Cristo. Assim, utilizaremos a internet para um fim proveitoso, a evangelização. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o meu, o seu, o nosso programa Mundo Real. Programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. Eu quero mandar os parabéns para todos os membros, discípulos da Igreja Viva 24 Horas, que têm se enganjado na missão de propagar o Evangelho. Nós queremos, em nome do nosso reverendo, agradecer você, que pelo Facebook e pelo YouTube tem sido ativo todos os dias, de segunda a sexta. Nós estamos aqui comprometidos com a pregação do Evangelho. Obrigado a você, obrigado a todos os amigos que acompanham essa programação. Hoje não vai ser diferente. Nós estamos com grandes mensagens do nosso reverendo, pregada no Templo Central da Assembleia de Deus em Gramacho. A nossa igreja fica na Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Você é o nosso convidado especial para participar de uma de nossas reuniões. Todos os dias nós estamos tendo culto presencial e online. Para maiores informações, você entra em contato com os números que aparecem aqui para você e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Quem mora no Rio de Janeiro, no centro do Rio ou zona sul do Rio, estamos na Rua Barata Ribeiro, número 99, em Copacabana. A nossa igreja também está na Barra da Tijuca. Entre em contato conosco e procure uma igreja viva mais próxima de você e eu tenho certeza que esse Deus que mudou a minha vida vai fazer grandes milagres na sua também. Aliás, Deus não se aposentou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero que você fique ligado porque nós vamos transmitir agora na sequência uma mensagem pregada pelo nosso reverendo José de Santana Santos. O Espírito Santo tem se servido do nosso pastor e ele tem trazido mensagens cristocêntricas, mensagens que transformam nossas vidas se nós decidirmos crer, tá bom? No final do programa nós vamos fazer uma oração por você que está enfrentando qualquer problema em qualquer área da sua vida. Eu quero dizer para você que para Deus nada é impossível. Não há ninguém que se aproximou de Deus com fé e voltou para casa do mesmo jeito. Esse Deus, Ele te ama e Ele quer transformar e fazer grandes coisas na sua vida. Acompanha um trecho da mensagem do nosso reverendo e nós já voltamos. Eu vou chamar aqui o nosso querido Coutinho, glória a Deus, e eu vou pedir para o Coutinho, representando o pastor Batista, apresentar todo mundo aí. Senhor, gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, pela vida da pastora Cristina, todos os pastores, missionários, pastor André Batista também. Dizer que é um prazer estar mais uma vez aqui na Igreja Mãe, né? Maravilhoso ver os nossos irmãos, uma parte, né? E o resto que com certeza estão nos lares agora. A maioria online, a maioria não está aqui, que a gente estamos com restrições, né? Sim, senhor, com certeza. Então, é maravilhoso estar aqui e poder dizer, né, que graças a Deus, a visão, como o nosso reverendo está dizendo, a visão que Deus entregou ao nosso reverendo da Missão do Spot, ela tem gerado almas, né? Deus tem se servido realmente dos atletas pelo Brasil, pelo mundo,
E graças a Deus, né, almas têm vindo e se rendido a Jesus Cristo, né? Hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui também na Igreja Mãe. Eu posso pedir para ficar em pé? À vontade. Sim, senhor. Aí eu vou pedir para ficar de pé, então, por favor, o Lucas Coelho, nosso amado irmão, e a esposa Aline Ribas. Lucas Coelho, que entregou a sua vida a Jesus em Porto Alegre, né, com o pastor André Batista, e aonde foram companheiros do nosso reverendo, obreiros que abriram a casa, tiveram em Natal, tiveram em Criciúma. Em todos os momentos, algo que é marcante no Lucas Coelho e na Aline é a disposição do lar, né? O lar está sempre aberto para receber Jesus aonde eles passam. E através do lar deles, inclusive em Cianorte, Deus tem feito essa grande obra, esse grande avivamento que nós temos visto, né? Que nós temos vivido lá e vocês acompanham aqui através dos testemunhos. Agradeço também muito pelas orações, pelas ofertas, por tudo, né? Que os irmãos aqui da Igreja Mãe, né? Compraram, abraçaram essa visão junto com o reverendo. Então, através do lar deles também tem acontecido grandes coisas em Cianorte. Nós temos aqui também a presença do nosso querido e amado irmão Bruno Piano. O senhor pode ficar de pé, por favor? Bruno e a Mariana, né? Que a igreja aqui já conhece. A esposa dele. Sim, a Mariana é a esposa dele. O Bruno, que é o goleiro, né? Que fugia de mim na concentração. Que é quando... Pode contar, pode contar. Sim, senhor. Então, eu sou goleiro assim como o Bruno, né? Nós dois jogamos no Cianorte Futebol Clube, um time da primeira divisão do Paranaense. E normalmente a composição dos quadros para concentração é aquele momento que o jogador vai para o hotel um dia antes do jogo, né? Para concentrar para a partida. Normalmente os goleiros ficam juntos, né? E existe até uma união muito grande, reverendo, entre os goleiros, assim, até porque é uma posição diferente das demais, né? E eu não sabia disso, fiquei sabendo depois que ele se converteu, mas eu fiquei sabendo que eu notei que foi diferente, eu não fiquei com um goleiro. Eu falei, bom, de repente aqui é diferente, né? Depois eu descobri que o Bruno, ele tinha ido pedir pessoalmente para o diretor do clube para não me colocar junto com ele nos quadros na concentração, né? Ele disse assim, né, pro diretor, o Adir, que é o nome do diretor, né? Coutinho é gente boa, né? Não que eu não gosto do Coutinho, nada disso, mas é que o papo dele é diferente, né? O Coutinho, ele gosta de falar de Jesus, da igreja. Eu gosto de falar do churrasco, eu gosto de falar quando eu sair para as férias. Coutinho, ele gosta de ouvir louvor, gospel. Eu gosto de ouvir o meu sertanejo, né? minha moda raiz, né? Então, o papo não bate, né? E aí o diretor atendeu ele. Eu, enquanto isso, não estava sabendo de nada disso, mas como a gente aprende e como nós somos formados aqui na igreja, né? Todo discípulo, né, que entrega a vida a Jesus é formado pelo nosso reverendo a ser um evangelista, a ser um missionário aonde estiver, né? E a gente, então, aprendendo isso, eu, quando tinha uma oportunidade, eu ia lá e pregava Jesus para o Bruno, eu ia lá, falava de Jesus para ele, né? Um dia, né, não por coincidência, mas por uma cristocidência, o diretor esqueceu de me trocar de quarto. E eu, então, tá lá, Bruno e Gabriel Coutinho no mesmo quarto, na concentração, né? Sim, senhor. E aí, uma coisa que eu faço questão de falar, né, reverendo, porque o senhor é um modelo para nós, o senhor é realmente a expressão de Cristo, né, para nós aqui. Então, nós somos eternamente gratos a Deus pela vida do senhor. E uma coisa que eu sempre aprendi com o senhor é que a gente pode estar numa conversa e nós vamos falar, vamos conversar, né? Nós somos pessoas sociáveis, né? Nós vamos conversar, então, no caso eu e o Bruno conversamos sobre o goleiro, conversamos sobre o campeonato, mas em algum momento essa conversa tem que chegar em Jesus, né? Aleluia! Glória a Deus. E isso realmente pelo modelo que o Senhor nos mostra, né? Também pelo pastor André Batista, que também é um grande representante do Senhor, imita o Senhor na fé do Senhor, na perseverança, na coragem, enfim. Então eu estou ali conversando com o Bruno e pedindo ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. No momento certo, né, eu tenho que falar de Jesus. E é tão maravilhoso isso porque, acho que 2 dias antes, nós já tínhamos tido uma abertura com o Bruno, através do assunto dízimos e ofertas. O Bruno teve uma dúvida sobre a questão de dízimos e ofertas, e Deus usou novamente também o Lucas Coelho. Eu e o Lucas Coelho começamos a explicar para o Bruno o que era o dízimo e a oferta, só que no sentido evangelístico,
né? Então nós começamos falando para ele que o dízimo e oferta vinha do quê? Do princípio de que tudo vem de Deus, que Deus é o dono de tudo, né? E que sendo o dono de tudo, ele enviou o seu filho Jesus a morrer pelos nossos pecados, e assim então nos salvar, nos resgatar. E começamos a evangelizar a partir daí. Então, quando eu cheguei no quarto, eu comecei a falar de Jesus, da importância de ter Jesus, da importância, como era a minha vida, né? Como um dia eu também fui escravo de bebida, escravo de festa, escravo do diabo, do pecado e do mundo, e comecei a anunciar Jesus. Falei assim: olha, essa semana vai ter um culto na casa do Lucas Coelho, vamos lá para esse culto? E ele disse assim, né, como já estava falando há muito tempo, vamos ver, tudo mais. Nisso chegou a Mariana ainda não estava, ela chega acho que uma semana antes ou nessa semana, a Mariana chegou. E a Mariana então também é convidada pela Aline Ribas, a esposa, que também convida as esposas dos outros jogadores, né, para estar no culto. Então a Mariana falou: Bruno, nós vamos no culto hoje. O Bruno foi então, né, a Mariana o levou, o Bruno foi. E lá acontece o maior milagre, reverendo, né, que a gente aprende na Bíblia, o maior milagre que pode acontecer com o ser humano, que é quando o Lucas Coelho abre a sua casa junto com a sua esposa Aline. O Lucas Coelho, então, é usado pelo Espírito Santo a representar o reverendo naquele momento, abre a Bíblia e prega a mensagem da cruz. Então, não havia conforto no sentido, né, de uma estrutura, né, de um templo, né? Havia conforto porque a casa do Lucas Coelho e da Aline é muito confortável, muito aconchegante, né? Mas o Bruno está ali sentado no sofá, o Bruno e a Mariana, tinha os outros rapazes também, o Morelli, a Marina, o França, a Larissa também estavam presentes nesse culto. São todos já da igreja, através da missão do esporte. E todos se converteram também neste culto, reverendo, né? Então isso que é muito importante. Deus usa poderosamente o Lucas Coelho, e interessante como a gente fala, né? O Lucas Coelho não pregou aspectos do Evangelho. O Lucas Coelho não pregou que Deus ele vai te abençoar. Nós sabemos que Deus vai nos abençoar, mas antes, passando pelo mérito de Cristo na cruz. E foi isso que o Lucas pregou. Precisa-se de Jesus para que você tenha salvação. Você precisa ter Jesus para alcançar o céu. Você precisa ter Jesus para se livrar do inferno. Uma pregação com palavras simples, uma voz mansa. O Lucas tem uma voz mansa, eu sou mais agitado, né? Mas o Lucas, uma voz mansa, né? Ele fala com uma calma, ele escolhe bem as palavras, né? Mas está ali pregando o Evangelho de Cristo. Então, o Bruno naquele momento acabou o culto, ninguém veio à frente, mas nós convidamos então para fazer o discipulado no outro dia. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa Bíblia, vamos conhecer um pouquinho mais das Escrituras. Com licença, porque nós queremos deixar muito claro aquilo que vocês até já sabem, mas tem novos convertidos. Nós levamos com a mais extrema seriedade na nossa missão, responsabilidade para com Deus, o autor da salvação, e com Jesus Cristo, o mediador dessa salvação, derramou o seu sangue, e com o Espírito Santo, né, o executor. Então aqui não tem fingimento, ou a pessoa se converteu ou não se converteu. Nós amamos os pecadores, mas nossos pastores são ensinados a pregar como eles pregaram, e uma vez que as pessoas recebem o Senhor, eles são encorajados ao discipulado. O discipulado com mais extrema seriedade. Isso é o que eu sempre passei e passo para os nossos pastores, né? Para os nossos missionários, nossos líderes, enfim, entende? De maneira que quando se fala assim, o artista tal, ou o empresário tal, ou sei lá, qualquer que seja aí o status de quem quer que seja, mas é porque essa pessoa realmente passou pela cruz, como ele falou, pregou a mensagem da cruz, né? E então se rendeu, e agora então vai estar no discipulado mesmo. Não é o crente de vez em quando, não é o que vai quando acha que dá, é alguém que agora assumiu publicamente um compromisso com aquele que morreu na cruz. Então essa é a Assembleia de Deus em Gramacho e a partir de Gramacho. Então, quando se está fazendo uma apresentação como esta, e se diz que alguém é salvo, é porque é salvo mesmo.
né? É porque são discipulados mesmo. Os irmãos, vamos entender bem isso, né? Que de repente eu ouvo dizer, fulano tal vai na igreja de vez em quando, ou vai naquela igreja, ou fulano está lá. Está mesmo? Está mesmo? O nosso critério é o bíblico. Você pega o livro de Atos dos Apóstolos e veja lá que permaneciam na doutrina dos apóstolos, tá, irmão? Só para a gente fazer diferença e diferença. Então, quando se diz que são convertidos, não é porque são convertidos de fato e demonstram com o fruto, né? E o prazer de vir conhecer a igreja mãe, porque o calendário do atleta é um calendário apertadíssimo, né, Serginho? Cadê o Serginho? Está aí. Né? O calendário do atleta é só Jesus, né? Então, quando se diz que alguém veio, né, como os nossos irmãos que vieram da Holanda também, é um fenômeno sobrenatural. E a pessoa quer mesmo estar, né? E é uma demonstração de que se sente bem com os irmãos, se sente bem na família de Deus, que é uma preparação para um dia estar todo mundo juntinho ali no céu. Isso, reverendo, exatamente isso. Então, no outro dia a gente teve o discipulado, tem a data guardada até dia 25 de janeiro de 2020, a gente se reuniu na casa do Lucas, com ele da Aline ainda, e em volta da mesa abrimos as escrituras, né, e demos uma aula para ele sobre conversão. A aula durou, reverendo, 3 dias, de tantas dúvidas que tinham. A gente passava a tarde, aí tinha que parar porque tinha treino no outro dia. Aí treinava, almoçava, vamos para a aula. Aí vai, aí, gente, ó, tá tarde, a gente tem que dormir porque tem treino no outro dia, né? E tivemos essa aula, então, foi tirado muitas dúvidas acerca justamente disso, o que é uma conversão verdadeira. Inclusive, tanto o Calinho o Calinho é o França, né? Eu chamo ele de Calinho carinhosamente. O França e a Larissa, como também o Morelli e a Marina, eram pessoas que achavam que eram cristãs. Achavam que tinham um relacionamento com Jesus. Através do discipulado, eles descobriram que não. O França tem um testemunho muito forte, reverendo, que ele diz assim o Morelli tem um testemunho muito forte, que ele fala assim, ó, eu ia na igreja todos os domingos, eu batia um cartão, eu tomava Santa Ceia, eu já tinha sido batizado nas águas, e eu achava ele fala bem assim, eu achava que meu barquinho estava indo então para o céu. Mas quando a Igreja Viva me abriu a Bíblia, através do discipulado, eu vi que na verdade eu estava indo para o caminho oposto, estava indo para o inferno. E graças a Deus eu tive essa aula, porque ali eu descobri o que é ter verdadeiramente um relacionamento com Jesus. Não com ministério, não com pastor, mas com Jesus, né? Maravilhoso. E o Bruno nos deu uma alegria imensa nesse dia desse discipulado, que ele contou um testemunho para nós, naquele mesmo dia do dia seguinte. E ele com um olhar assim, que eu nunca tinha visto o Bruno com aquele olhar, um olhar muito profundo, alguém que estava realmente muito compungido. E ele falou assim, ó, gente, eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo ontem depois do culto. E isso é verdade, olha, eu treino com ele, né, reverendo? Eu sou goleiro, eu lembro que a gente ia aquecendo, dando uma volta em volta do campo, e o papo dele era assim, ó, comprei 2 cervejas, vou tomar depois do treino. Aí no outro dia, comprei mais 2 cervejas, vou tomar depois do treino. Aí sexta-feira, hoje eu comprei 4 porque é sexta-feira, vou tomar depois do treino. E eu olhava para aquilo, assim, a gente sente uma compaixão, né? Falar, meu Deus do céu, uma escravidão, né? E ele então falou para nós assim, olha, eu comprei ontem 2 ou 4 garrafas de cerveja, e eu pensei assim, bom, minha esposa quer ir no culto. Eu não vou tomar antes do culto, que isso é pecado. Ele contando, né? Mas vou tomar depois do culto, né? Então, eu voltando do culto, eu chego lá e vou tomar, então, a minha cerveja. Aí, ele contando, reverendo, no momento do discipulado, ele falou assim, só que quando eu entrei nessa casa, aí ele falou assim, Lucas, me perdoa, mas você com palavras muito simples. Eu já tive igreja que tinha uma estrutura de templo gigantesca, eu já tive igrejas que tinha uma estrutura de show gospel muito grande, brilha a luz, apaga a luz, faz isso, faz aquilo. Eu já tive igrejas que iam pessoas famosas, mas foi aqui, num sofá, com palavras simples, que eu conheci o meu Salvador Jesus. Aleluia.
E é interessante que ele é muito humilde. Ele fala assim: Lucas, mas eu não estou dizendo que a tua pregação foi ruim não, tá? Aí o Lucas falou assim: fica tranquilo, que os méritos é de Cristo mesmo. Os méritos é da palavra. O mérito é meu mesmo não, o mérito é do Espírito Santo, né? E ele teve então uma transformação. A Mariana, esposa dele, achou que era fogo de palha. Disse que olhou e falou assim: não vou nem elogiar. A esposa, a Mariana: não vou nem elogiar, que isso aí depois começa a tomar tudo de novo. Já conheço. Eu imagino até, né, uma esposa vivendo isso, a gente até reconhece. A Mariana também era alguém que frequentava igrejas, mas ainda não tinha tomado essa decisão. E através dos discipulados, ela falou assim: enfim eu encontrei uma igreja séria, uma igreja da palavra. Se converteu também, está conosco aqui hoje presente, e tem sido uma grande mulher de Deus, reverendo, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Batizaram, foi o nosso primeiro batismo em Cianorte. O pastor André Batista esteve lá. Foram as águas. E, reverendo, são pessoas que estão buscando incessantemente o batismo com o Espírito Santo. Eles entenderam a importância do que é o Espírito Santo dentro da vida de um cristão. O Bruno, é interessante que ele conta o maior medo que eles tinham, né? Eles diziam: meu maior medo é quando eu for para casa, porque em casa é onde tem a bebida, é onde tem o churrasco, é onde tem os familiares que não vão, né, me respeitar. E a gente sempre falando do Espírito Santo, que agora ele não está sozinho, né? Jesus salvou ele, né, libertou ele dos pecados, da escravidão do pecado através do sangue de Jesus. Só que Jesus não, né, tipo assim, Jesus não abandonou ele. Agora Jesus envia o Espírito Santo para habitar dentro dele, e o Espírito Santo então ia comprar essa briga contra ele, né? E ele, a Mariana também. A Mariana tem um jeito assim muito interessante, né, Mariana? Um jeito muito sincero. Isso é maravilhoso, uma das coisas que a gente louva muito a Deus também pela vida da Mariana, pela sinceridade que ela tem, né? Tanto quando precisa melhorar, né? Enfim, é uma mulher assim realmente muito humilde, muito sincera. E ela dizia assim: ó, Coutinho, eu acho que não vai aguentar a pressão em casa. Eu acho que chegar lá, Coutinho eu conheço, fica um do lado falando assim: ih, não vai beber não, ih, parou, ih, virou crente, ih, isso. E eu falei assim: Mariana, vamos orar porque o Espírito Santo vai estar com ele lá. A conclusão, reverendo, esse casal foram para casa, onde tinha todo esse tipo, né, de pressão, todo esse tipo essa bandeja, né, que o diabo entrega para o ser humano. Mas foram 2 missionários lá para aquele lugar, lá para Ipatinga, em Minas Gerais. Ele só não falou assim: ó, eu não tenho mais essa vida, como ele falou assim: eu vou te apresentar o porquê que eu não tenho mais essa vida. Vamos fazer um culto hoje à noite. Pregaram lá. Quantos cultos em Ipatinga? 3 cultos em Ipatinga. Não só na casa dele, como também na casa de uma prima da Larissa, que no momento a Larissa estava em Brasília, né? A Larissa estava em Brasília. Larissa também é de Ipatinga, a cidade natal da Mariana. E a Larissa ligou pro pastor e falou assim: pastor, tem uma prima minha que está querendo ter um culto, né? O pastor falou assim: bom, o Bruno está lá. O Bruno, na hora, entrou em contato, ligou, marcou o culto. Teve um culto também na casa de um rapaz que ele é até de Miami, né? De Miami. E o rapaz também ficou impressionado com a seriedade da igreja. Diz que chegou a especular, fazer os discipulados. Mas, enfim, é alguém que chegou diferente, sofreu pressão da família. Uma parte da família muito católica. Diz que ele tinha sido uma decepção para a família. Foi firme, foi bíblico. E hoje tem pregado o evangelho não só para os familiares, mas para onde eles vão. Uma turma que gosta da rua, gosta de bater de casa em casa. Isso é... É verdade, a gente vai contando, a gente vai lembrando, né, tudo que Deus está fazendo, e tem sido muito intenso lá. O senhor ter uma ideia, o Bruno e a Mariana são clientes fiéis de um restaurante lá de Cianorte. E vão sempre. Estão lá comendo, depois de convertido. Eles acho que tinham concluído a fase A ainda do discipulado, então ainda não tinha nem entrado na fase B. Eles estão comendo, o dono muito amigo deles, eles falam assim: podemos fazer um culto aqui? No teu restaurante? Deus vai te abençoar. Deus vai abrir as portas para você. Pode? Ele falou assim: pode ser.
e abriram um projeto em Cianorte, num restaurante onde eles eram clientes, né, fiéis. Então, realmente pessoas que entenderam o que é ser um cristão verdadeiro, entenderam a visão e essa grande obra que Deus nos chamou para cooperar com o Senhor, né, reverendo? Então, graças a Deus, eles têm sido uma bênção em Cianorte. Nós temos ouvido falar muito de Cianorte. Tem também os nossos irmãos que não puderam estar presentes, que é o Morelli e a Marina, de Ribeirão Preto, e o França e a Larissa, que são de Brasília, mas nesse momento estão em Ipatinga, né? Então, um pessoal que... Eu lembro quando o pastor André Batista foi lá, o pastor falou assim: Coutinho, eu tenho 2 aulas para dar, guerra espiritual ou o discípulo e evangelização, né? Eu vou dar do evangelismo, para eles já entenderem o que é isso, né? Sentamos de manhã, tivemos a aula de manhã, e o pastor falou assim: ó, agora à tarde nós vamos ter a parte prática da aula, nós vamos para a rua evangelizar. Eles prontamente falaram assim: pastor, estamos aqui, precisava ver a alegria, a vontade de estar na rua. O pastor disse que escolheu um bairro nobre. Ele falou assim: eu vou dar uma dificuldade para eles, continuar logo de início. Vou escolher um bairro nobre para eles verem como é que é. Só que o Espírito Santo teve misericórdia e foi algo tremendo. A primeira casa que ele bateu, ele já entrou na casa de uma mulher. As outras duplas entraram em várias casas, que a gente entrou ali naquele dia, o quê? Umas 6, 7, 8 casas, né? Brincando assim, né? Então, o pastor até brincou, falou assim: olha, eu queria dar dificuldade, mas o Espírito Santo abriu os corações para vocês, né? E um bairro nobre de Cianorte, mas com muitas pessoas destruídas. Bruno entrou numa casa junto com o pastor André e a Mariana, uma mulher que estava numa casa de luxo, mas estava desempregada há muito tempo, e sofrendo, angustiada, depressiva. A gente entrou lá, ela já começou a chorar, e é muito legal ver a alegria deles de voltando, né? E dizendo assim: ó, eu pude apresentar uma esperança àquela família, eu pude apresentar a verdadeira saída, né? Então, graças a Deus, reverendo, a igreja de Cianorte está viva, é uma igreja que, graças a Deus, Deus tem abençoado muito. Não posso deixar de lembrar e de agradecer pelas orações da Igreja Mãe, pelas ofertas. É maravilhoso a gente chegar aqui, passar por esse bairro do Gramacho e ver que obra magnífica Deus fez na nossa vida. Não é verdade? Muito bem. Então, eu amo isso aí, né? A gente ama, porque isso cheira, hein? Também, né? A igreja de Atos. A igreja de Atos. A igreja primitiva. Não é? As pessoas queriam estar na presença de Deus, queriam estar evangelizando, não importando as circunstâncias adversas, em meio à perseguição, risco de vida, né? Então, nós estamos na última hora, vivendo em meio a uma pandemia, o sistema mundial, né? Está arrasado, ninguém sabe o que fazer. Nós sabemos o que fazer. É continuar orando, continuar pregando, continuar evangelizando e analisando o conjunto de sinais, porque somos a geração, eu creio, na chegada do Rei dos Reis. Então, vale a pena isso tudo, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, hein? Não, senhor. Eu queria fazer uma pergunta daqui a pouco ao Bruno. Mas você pode continuar apresentando os debates. Senhor reverendo, perdão. A gente se empolga com os testemunhos, né? Eu vou pedir, por favor, para ficar de pé o Guilherme Amorim e a Thais Amorim. São membros da nossa igreja. Aleluia! Representam o nosso reverendo em São Caetano do Sul, cidade do ABCD de São Paulo. Aleluia! E eles foram alcançados em Tubarão, né, através da obra também, através da missão do Spot, né, que tivemos, foi eu e o Trudes lá para Tubarão, jogar no Clube Atlético de Tubarão. E a Thaís é aquela mulher que nós tivemos um testemunho bombástico no ano passado, que teve a mãe curada do câncer. A mãe com câncer terminal. Ó Deus! Aleluia! A mãe com câncer terminal, os médicos já tinham dado uma estimativa de vida, 6 meses, né, tinham dado, 3 meses de vida tinham dado à mãe dela. O Amorim em Tubarão orando. Nós ficamos 1 ano orando, os diagnósticos só eram piores. E nós continuamos perseverando orando, até que em dezembro a Thaís nos deu a notícia de que o médico olhou e falou assim: ó, eu não sei o que aconteceu. Parece que foi tirado com a mão, mas a tua mãe está curada. Para a glória de Deus. Aleluia! Vou me ajoelhar. Aleluia! Glória a Deus. Senhor, glória! Aleluia! Aleluia! Então,
Os nossos amados irmãos. Aqui nós temos também a presença especial do Neto Borges. Neto Borges também foi alcançado, nos conheceu em Tubarão. Né? O Neto Borges nos conheceu em Tubarão, chegou aí nos cultos, participou dos discipulados, alguns discipulados, chegou a conhecer o pastor André Batista em Porto Alegre. Depois teve uma passagem na Europa, está voltando agora, né, para jogar aqui no Vasco, né, no Rio de Janeiro. Vamos ressuscitar a missão no Vasco. E a gente fazemos votos, né, vereador, para que ele tome essa decisão de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Deus o trouxe para ficar próximo à igreja mãe, né? Sim, senhor, é verdade. Pode ter discipulado aqui todo dia. É verdade, sim, senhor. Para a glória de Deus. E temos aqui também o Dedé, que é o Wallace, né, o nome, na verdade, né? Eu conheço ele por Dedé. Ele joga na Alemanha, e o Dedé foi um daqueles fenômenos que aconteceu através da pandemia, uma alma que foi alcançada na pandemia, através dos discipulados online, comandados pelo pastor André, né? Então, o pastor André, como o senhor falou, muito dinâmico, né, vereador? Não aceitou a pandemia para pará-lo, mas pelo contrário, para que ele evangelizasse mais, crescesse mais. E o Dedé, então, foi convidado para fazer um discipulado conosco, através de um contato em comum do pastor André, fez o discipulado, tem mais uma das pessoas também que mostram esse desejo pela palavra, o desejo de aprender, o desejo de entender. E o Dedé é até daqui, né, Dedé? Que lugar é até daqui do Rio? São Cristóvão, ele é de São Cristóvão aqui, então, carioca, está tendo a oportunidade pela primeira vez de conhecer a nossa igreja aqui na sede, e é um das almas alcançadas através dos discipulados que foram feitos online durante a pandemia. Então é isso aí, vereador. Aqui, lembrando mais uma vez dos nossos irmãos que não puderam estar presentes, o Truites, o Morelli, França e as esposas, né, que estão acompanhando o culto online, mas estamos aqui representando essa grande obra, essa grande visão que Deus deu ao Senhor. Há muitos séculos, Deus planeja vir na terra para salvar o homem. Então Deus, o Filho, tomou sobre si a natureza humana. Então ele veio sem pecado. Por isso não justifica você dizer, eu vou sair daqui da igreja porque o irmão tal me tratou mal. Eu vou sair por isso, irmão. Você não aceitou o irmão tal, você aceitou foi aquele que te ama. Você aceitou aquele que não te trata mal. Eu aceitei foi a Jesus Cristo. Talvez você esteja há tantos anos na igreja, mas você nunca se rendeu a Jesus completamente. Talvez você tenha aceitado o nome Assembleia de Deus. Talvez você tenha aceitado uma instituição. Está cheio de gente assim, né? É uma estrutura, é isso, é aquilo. Mas, amados irmãos, Deus também não está aí para a estrutura. O que Ele está é para corações piedosos, quebrantados. E Ele enche você do Espírito Santo. E você então vai ser transformado em uma nova criatura. E você vai pensar no céu. Você pode ter esquecido dele, ter perdido a visão dele, mas Ele é muito fiel. Em horas que você nem imagina, Ele estava te acompanhando. E quando você pensava que era o fim, o Senhor chegou e apareceu e resolveu. E você já passou por várias etapas, por várias fases. Teve momentos que você pensava que não ia chegar, mas você chegou. E eu tenho uma palavra, você vai mais longe. Nós vamos mais longe. Essa igreja vai mais longe. Porque o centro da nossa igreja é Jesus. O centro do Evangelho é Jesus. O centro da Bíblia é Jesus. O centro da nossa missão é Jesus. É hora de você reavaliar a sua vida e dizer, eu quero ser crente de verdade. Até aqui a minha vida cristã foi uma mentira, mas eu te peço perdão, mas hoje eu quero nascer verdadeiramente, eu quero me consagrar verdadeiramente, e quando você voltar para o trabalho, as pessoas verão que você está diferente, porque quando estiverem falando o que aconteceu no final de semana de orgia, você se sente mal, você pede licença, ou daqui a pouco você aproveita o horário para pregar Jesus Cristo. Ainda que eles estejam rindo de você e querendo te chamar de qualquer outra coisa, você não se incomoda. Você vai dizer, não, é que eu conheci Jesus de verdade agora. E o Espírito Santo inundou a minha vida. Cuidado com esses crentes murchos. Cuidado com esses crentes que se escondem. Cuidado com esses crentes dos cantos. Quando ele começa a reclamar de uma coisa ou outra, fala, meu amigo, já sei o que é que você precisa dar uma voltinha em torno do Calvário.
Você precisa ir lá no Gólgota. Você precisa olhar para o homem de Nazaré. Precisa olhar para Jesus Cristo, que estava lá por você e por mim. E quando você olha para Ele, Ele enche a tua alma, enche o teu coração. E você vai dizer como o profeta Isaías disse: ai de mim! É muito maravilhoso nós sabermos que nós podemos realmente ter a alegria da salvação. Em meio à turbulência deste mundo, mas você é alegre. Em meio ao desencorajamento, às situações para desanimar, você tem ânimo, eu tenho ânimo. Tendo sempre bom ânimo. Você precisa aceitar que a tua maior necessidade é de ser cheio do Espírito Santo. Se você tem algo que parece impossível aos olhos dos homens, eu afirmo para você que para Deus nada, absolutamente nada é impossível. Se você tem uma causa impossível, eu quero apresentar a você Jesus, aquele que não perde batalhas, aquele que é especialista em causas impossíveis. Esse Jesus, ele é o mesmo e ele quer fazer grandes milagres na sua vida. Nós vamos falar com Deus e apresentar a sua família, vida profissional, a sua saúde. Se tem alguém na sua casa precisando de oração, sabe o que você faz? Pega o link do programa, se você estiver assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, marca seu amigo, seus parentes, e eu tenho certeza que essa oração vai fazer grandes coisas acontecer na sua vida, porque ela é feita em nome de Jesus, através da fé nas promessas que Deus nos deixou. Vamos falar com Deus? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós oramos, ó Pai, junto com todos os irmãos, todos os amigos, as pessoas que foram convidadas para participar desse momento de fé e de oração. Meu Pai, nós chamamos a oração da hora nona e nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor faça milagres, ó Deus. O mesmo Jesus que levantou paralítico, deu vista aos cegos, estancou, meu Deus, aquela hemorragia da mulher do fluxo de sangue. O Jesus, ó Pai, que levantou um coxo na porta do templo. Meu Deus, o Senhor que fez maravilhas, ó Pai, o Senhor é o mesmo. E nós oramos agora e te pedimos, transforma a vida de cada pessoa que participa conosco desta oração, seja onde ela estiver, no hospital, em casa, no apartamento, no hotel, no trabalho, no carro, onde ela estiver, que o Espírito Santo de Deus venha trazer paz, meu Deus, milagre, cura, libertação, e que as portas se abram na vida de cada um, ó Deus. Pai, as pessoas que estão lutando contra a Covid-19, cura essas pessoas agora. O Senhor tem feito tantos milagres na nossa igreja. Meu Deus, eu mesmo sou resposta de oração. Meu Deus, o Senhor me curou dessa Covid, que o Senhor faça isso acontecer na vida de todas as pessoas, ó Pai, que estão sofrendo, angustiadas, deprimidas, meu Deus, sem perspectiva, desorientadas, ó Pai, perturbadas, ó Deus. Faz um milagre na vida dessas pessoas agora, Senhor, que eles experimentem a glória de Deus, a unção de Deus em suas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Meu amigo, eu quero que você venha conhecer a nossa igreja, Avenida Daci Vargas 701, no bairro de Gramacho, Duque de Caxias. E olha só, distância não existe quando se quer de verdade. Venha, traga sua família, entre em contato conosco pelos telefones que aparecem para você, e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Um forte abraço a todos que estão enganjados na missão de pregar o Evangelho através do programa Mundo Real, tá certo? Que Deus te abençoe. Semana que vem estamos aqui, todos os dias, na verdade, de segunda a sexta. Semana que vem estamos de novo e assim damos sequência à missão mais importante de anunciar Jesus. Fique na paz e até amanhã. Shalom.